Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui na aula de número 4 do Excel avançado. Já estamos aí, né? Nosso último bloco de Excel. Depois, como eu disse, vão ter mais blocos que serão mais específicos, né? De algumas coisas mais específicas, talvez algumas planilhas, montagem de algumas planilhas, dashboards, alguma coisa assim, né? Que não vejo interessante estar dentro de um curso de Excel, né? Que é mais a prática do dia a dia, né? Mas vamos lá. Então a gente viu nessas últimas aulas de Excel avançado, né? Toda essa parte de fórmulas, né? A gente viu aqui na última aula os nomes definidos, né? A gente viu também o cálculo para a gente poder retirar o cálculo automático, colocar, né? O nome definido para a gente poder pegar intervalos e definir eles, a gente vai usar nessa aula. E vimos também, né, auditorias de fórmulas, né? Então, a gente viu toda essa parte aqui. Então, a partir de agora, a gente vai começar aí a falar seriamente, né, mais aprofundadamente, sobre biblioteca de funções. Então, como eu já expliquei aqui, o Excel ele possui, não é, todas as fórmulas que ele usa. Como todo mundo sabe, a fórmula inicia com o igual, depois um texto, né? E esses textos eles podem, né, se interpolando, ter vários textos dentro de uma fórmula, não tem problema. Mas sempre são palavras juntas nela, ó, que a gente pode utilizar aí para um determinado resultado, né? Então a gente tem aqui fórmulas usadas recentemente, tem fórmulas financeiras, lógicas, textos, pesquisas, horas, matemática, outras funções, web, funções de informação, não é? Bom, e temos aqui o autossoma, que são aquelas, né, já vem previamente prontas. Então, antes da gente começar a parte de fórmulas, né, que a gente viu aqui, ó, a gente tem que lembrar uma coisa importante. Primeiro, essa barra de fórmulas que eu expliquei no Excel básico, primeira aula, lá, segunda aula, que eu expliquei o que, que é. Tá, gente? Então, essa barra de fórmulas, a primeira coisa aqui, ó, né, é o que está selecionado, tá vendo lá? Ó? Ele mostra pra gente o que está sendo selecionado. Se for uma seleção só, ele mostra. Se eu estiver selecionando, ele mostra quantas linhas e quantas colunas. E quando eu solto, né, ele mostra sempre a primeira. Né? Se eu fizer um intervalo, ele vai mostrar sempre a primeira. Então, gente, essa janelinha aqui é importante, basicamente não utilizo muito, né? Você pode aumentar e diminuir ela aqui por esses três pontinhos, mas é legal para a gente poder ver onde está selecionado, ok? A função de x aqui, ó, né? Essa fórmula é nada mais, nada menos que aonde a gente pode escrever a fórmula também dentro de uma célula. Por exemplo, eu quero escrever uma fórmula aqui, ó. Eu posso escrever tanto aqui ou eu poderia clicar aqui e escrever aqui também, ó. Olha lá. Ele me copia lá. Vou fazer um tanto de A aqui só para a gente ver, tá? Então, tudo que está dentro de uma célula, como eu já expliquei anteriormente, aparece ali. E quando a gente clica um pouquinho para baixo aqui, ó, tá vendo? Quando ele muda de cursor, tá vendo lá em cima, gente? Mudou de cursor. Virou duas flechinhas, né? Uma flecha para cima e para baixo. Se eu clicar e segurar, eu posso aumentar. Porque existem fórmulas que são grandes, grandes que eu falo assim, passam de uma linha. Então, você pode aumentar aqui para analisar. Para retornar é só puxar para cima ou clicar nesse botãozinho na direita aqui, ó, para voltar, tá lá. E mantém tua última formatação. E quando a gente escreve aqui, ó, a gente pode dar esse X ou esse inserir, tá? Mas isso aqui eu não uso muito não, que eu uso Enter. Aqui, né? Termina de fazer a forma, você dá um Enter. Precisa clicar. Então vamos lá. Então, pensando em fórmulas, como eu já expliquei na primeira aula lá de Excel avançado, vem falando, a gente vem mexendo com fórmula desde lá do básico, né? Então, voltando aqui, só para a gente relembrar. Então, como começa uma fórmula? Toda fórmula ela é feita em uma célula só. Então, a gente vai pegar uma célula, que é onde eu quero o resultado, né? Igual, por exemplo, que eu tenho um 10 e um 10. Eu quero que o resultado apareça aqui, então aqui que eu vou fazer minha fórmula, certo?
falar que é nessa laranjinha aqui. Então a primeira coisa que eu faço é fazer um igual aqui, né? Toda fórmula começa com igual. Algumas pessoas começam com mais, tá? O mais também, ele faz a fórmula, tá vendo? Não tem problema. Mas o certo é começar com o igual, ok? Então se vocês verem alguém começando uma fórmula, por exemplo, assim, ó, não está errado. Mas o certo é começar com um igual. Eu sempre puxo referências ou faço uma fórmula, né? Por exemplo, esse mais esse, ok? E dou um Enter, né? Olha lá, pode ver que aqui em cima aqui tem, aqui embaixo também. Consequentemente, ele desabilita todas as ferramentas enquanto eu estou mexendo com a fórmula, que eu não consigo mexer, tá vendo? Tá? Dou um Enter, fez a fórmula. Então, o que eu sugiro para vocês é o seguinte, peguem um caderninho, né, uma folha, um caderno a partir de hoje, né, e comecem a anotar as fórmulas que vocês estão aprendendo, o que que ela faz e faz um exemplinho nesse papel, entendeu? Eu tenho, né, eu tenho meu, quatro, acho que são quatro até aqui do lado, gente, olha, eu deixo aqui até para que fica legal. São uma, duas, três, quatro. São 4 folhas sulfites, né, A4, que eu fiz no próprio Excel, com as fórmulas. Na frente tem um resuminho do que a fórmula faz, entendeu? Para que serve isso, gente? Para você pesquisar. Para quem está começando a aprender fórmula agora, né, isso é legal. Eu uso isso aqui como referência de aula. Então, quando eu vou dar aula de Excel, eu uso essas folhinhas para quê? Para me lembrar das fórmulas, que às vezes, igual eu falei para vocês, o Excel tem 500, 600, 800 fórmulas. Eu não lembro de cabeça, ninguém lembra. Então a gente precisa saber das mais importantes. Que esse curso eu não vou falar de todas, igual eu falei anteriormente. Eu não vou falar de todas as fórmulas do Excel, senão a gente ia ter 500 aulas. Eu vou falar das importantes que usa. Então essa colinha minha aqui falando assim, é para isso, é para me saber quais são essas fórmulas e tenho também um comentáriozinho na frente para lembrar. Então eu aconselho todo mundo a fazer. Quem está começando mesmo, é até legal isso aqui, gente, ó. Anotem, não é? Vou trocar de posição aqui. Anotem o que é as 4 operações básicas. Então, as primeiras 4 operações básicas são quais? Soma, né? Subtração, multiplicação e divisão. Aí, ó. Então, essas 4 operações é aquelas básicas, né? Igual 5 mais 5, 5 vezes 5, 5 menos 5 e 5 dividido por 5. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender são essas 4. Então, se quiser anotar, é isso aí que usa. Soma, subtração, multiplicação e divisão. São esses comandos. Tá? Lembrando que na fórmula a gente usa muitos parênteses. Por exemplo, 5 mais 5 vezes 5. Ah, qual que é a diferença disso para isso? Toda a diferença. Porque todo mundo sabe que na matemática a multiplicação e a divisão vem primeiro, depois a soma. Então se eu quiser fazer 5 mais 5 vezes 5, né? Vamos mudar os números aqui, né? Aí, ó. Se eu quiser fazer 4 mais 5 vezes 8, né? É uma coisa. Agora, o Excel ele vai fazer o que aqui? Ele vai fazer 5 vezes 8 mais 4, 44. Certo? 5 vezes 8, 40, mais 4, 44. Só que não, eu quero que ele faça, né, 5 mais 4 vezes 8. Então eu preciso separar aqui, ó, igual a gente aprendeu lá no ensino fundamental, lá, ó, separar por parênteses. Então o que, que ele vai fazer? 4 mais 5 vai dar 9, multiplicar por 8 para dar o 72. Tá? Então existe uma diferença, igual aqui, ó. Se eu quiser somar o 5 aqui também, ó, né, eu tenho que fazer né, o parênteses. Mas vamos falar que eu vou somar só no final. Aí eu tenho que vir aqui, ó, colocar um parênteses aqui, colocar um parênteses aqui. Então, isso aqui é importante, ó. Eu vou até dar um zoom aqui, ó, pra gente também dar mais uma entendida nisso aqui, ó. Tá bem grande na tela aí agora, né? Ó,
O Excel ele até ajuda a gente com cor, ou seja, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer o 4 mais 5, depois ele vai multiplicar esse resultado por 8, depois ele vai somar com 5. Vamos falar que esse 5 eu quero multiplicar, tudo isso aqui eu quero multiplicar agora por 9, vezes 9. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui. Então vamos lá. Então ele vai fazer o roxinho, para depois fazer o vermelho, para depois fazer o mais 5, para depois ele multiplicar por 9, tá? Isso aqui, ó, esse 5 fosse mais 9, olha lá, ele continua dentro. Se esses 8 fosse vezes 7, estão vendo? Ele vai fazer esse aqui primeiro, depois ele vai fazer esses dois e multiplicar por tudo isso aqui. Não, Fernando, mas esse vezes 7, ele tem que ser depois que fizer 4 mais 5 mais 9, depois multiplicar por 8, depois todo o resultado multiplicar por 7. Então a gente vem, abre um parênteses aqui, aí a gente tem que vir, ó, lembrando, ó, abrir um parênteses aqui, tá vendo? Tem que abrir um parênteses aqui, ó. Olha lá, ó. Então, ó, vai fazer isso primeiro, isso em segundo, isso em terceiro, isso em quarto, para depois multiplicar por 9. 9.117. Vamos lá em fórmulas, avaliar a fórmula? Aí, ó. Aqui eu não consigo aumentar, mas vejam só. O que o Excel vai falar pra gente, ó. 4 mais 5. 9. 9 mais 9, 18. Aí agora ele vai pegar esse 18, ó, e vai tirar do parênteses. Aí ele vai multiplicar com 8. Deu 144. Agora ele vai tirar do parênteses, ó, para multiplicar com o 7. Aí ele vai tirar do parênteses para somar com 5, para multiplicar com o 9. Então, gente, esse conceito de colchetes aqui, de parênteses, tanto faz o que você quiser chamar, tá? Esse conceito, gente, ele é muito importante, tá? A gente usa parênteses, que ele colore, tá vendo? É até legal aqui, ó. Posso colocar parênteses onde que eu quiser, ó. Tá vendo? Então, olha lá, ó. E tem que tomar cuidado para não colocar parênteses demais, né? Olha lá. Senão, ele começa a, vou falar assim, bagunçar o que a gente fez. Ó. Agora eu já acabei de perder o que eu fiz. Vou dar um ESC, tá? Então, olha lá, gente. Ok? Se aqui fosse, por exemplo, aqui uma divisão, eu tenho que fazer 4 mais 5 dividido por 9. Ele vai fazer 4 dividido por 9 para depois somar. Então eu teria que fazer o quê? Colocar mais um parênteses. Aqui, ó. Aí, ó. Então, pausem o vídeo, tentem analisar isso aqui para vocês entenderem. Ou façam aí no teu Excel, tá? Para vocês entenderem esse conceito de parênteses, tá? Olha lá, ó. Vai fazer o 4 mais 5. Depois ele vai fazer o verde aqui, que é o 4 mais 5 dividido por 9. Depois ele vai multiplicar por 8. Todo esse resultado vai multiplicar por 7. Depois ele vai somar tudo por 5. Se eu tirar isso do 5, o que ele vai fazer? Olha a diferença, vai mudar tudo. Ó, vamos fazer aqui, ó. Ó. Essa condição deu 549. Tá? 549. Se eu tirar só esses dois parênteses aqui, ó. O que eu fiz? Em vez de somar 5 e multiplicar por 9, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo isso aqui, só que ele vai multiplicar 5 vezes 9. Olha lá, 101. Tá vendo? Então olha a diferença grande por causa de dois parênteses. Então ele muda totalmente, né? Voltei aqui até por mais, tá? Ele muda totalmente o modo de cálculo. Então o Excel, ele entende esses parênteses. Tomem cuidado com isso, entendam esse conceito e não continuem até entender esse conceito de parênteses. Porque esse conceito de parênteses nas fórmulas para frente, né? Ele é muito importante, ok? Então, anotem isso aqui, ó, é legal começar um caderninho aí para vocês, uma folhinha, né? Mas é soma, menos subtração, multiplicação é asterisco e divisão é a barra, né? A barra esquerda e direita, que ela começa na esquerda e sobe para a direita aqui, ó. Cuidado com a barra invertida, tá? Cuidado com essa barra aqui, por favor. Tá? Ela não errado, certo? Errado,
Certo, certo, errado. Ok? Ah, eu fiz uma coisa aqui, não lembro se eu expliquei, tá? Vamos fazer aqui. No- ah, Isso aqui é lá do Excel básico, mas às vezes alguém viu e falou, pô, tá pra fazer isso? Às vezes acontece, eu acho que eu não expliquei lá no Excel básico. Se eu tenho uma célula com uma palavra aqui, tá junto a palavra, não tem problema. Se eu selecionar duas cores e quiser pintar as cores separadas aqui, ó, eu posso, tá, gente? Ó, dentro de uma célula eu posso pintar as letras diferentes ou os números, né? Aí, ó. Os números é só. O número é só todo, tá? O número ele não faz, não. Ele vai fazer só texto, ok? Então só os textos. O número pegou até eu. Aí, ó. Então qualquer texto escrito, né? Ele, né? Você pode fazer separado. O número ele não faz, não. Ok? Então vamos apagar isso aqui. Beleza? Então, olha lá, gente. Tá? Vou apagar isso aqui também. Vamos voltar lá para nossa. Então, gente, primeira coisa, anotem no papelzinho soma, subtração, multiplicação e divisão. Voltem o vídeo se não entenderam a parte de parênteses. Vejam, revejam, revejam, revejam. Façam alguns parênteses aí para vocês verem a diferença. E vamos para as fórmulas. Então hoje a gente vai aprender rápido, né? Não vai demorar. Vamos ser 6 fórmulas, tá? Então essas 6 fórmulas, ela tem as mesmas estruturas, ou seja, o jeito de montar elas, essas 4 primeiras aqui na verdade, elas têm a mesma estrutura, só dão um resultado diferente. Essas duas já têm uma estrutura diferente, vocês vão entender o que é estrutura, não é? Porém, o conceito é o mesmo. Então, vamos fazer a fórmula de soma de média, que a gente já está cansado de fazer desde Excel básico. Igual a soma. Lembrando, pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo. Também lembrando, olha lá, toda fórmula, quando a gente começa, ele dá as fórmulas que existem com esse nome, né? Olha lá, e vai aumentando, né? Olha lá, ao longo que você vai escrevendo. Então tem o soma si que a gente vai aprender, o soma cs. E aqui, ó, ao lado ele dá um, né, lá, você pode movimentar, soma todos os números no intervalo de célula. Ou seja, ele vai somar todos os números no intervalo. A gente tem esse intervalo aqui, ó. Então, primeira coisa, abre parênteses. Ele, lembrem que eu comecei a falar isso aqui, se lembra se foi no intermediário, lá na primeira aula nossa. Toda fórmula, ele ensina a fazer a fórmula. Ó. Número 1, número 2, ou seja, ele quer que você dê o intervalo. Isso aqui quer dizer intervalo. Então eu vou simplesmente selecionar o intervalo aqui. Ó. Vou fechar parênteses e dar um Enter. Ah, Fernando, eu poderia ter criado o gerenciamento de nomes aqui, já que a gente vai usar toda essa lista toda hora para usar para essas todas as fórmulas? Pode. Eu só não vou usar para começar a mostrar para vocês o conceito de selecionar e tudo mais, tá? Mas claro, poderia criar um gerenciador de nomes, usar tudo isso aqui e em vez de ficar selecionando, né, aqui seria o nome, né, da lista. Ok? Mas mais para frente a gente vai fazer mais exemplos aí com o gerenciador de nomes. Então, o que é a soma? Ele somou toda essa coluna. A média é a mesma coisa, igual, média, abre parênteses, seleciona, fecha parênteses. Aí, ó, estão vendo aqui em cima, aqui, ó, outra curiosidade, sumiu a fórmula da nossa área de trabalho. Ela está aqui para cima. Mas ela continua aqui em cima, aqui, ó, no f de x, aqui, ó, na nossa barra de fórmulas, tá vendo? Então a gente consegue, ó, continuar escrevendo nela lá. Eu vou colocar um tanto de A só de. Tá vendo? Então eu consigo continuar ela. O certo aqui é o quê? Fechar parênteses. E dar um Enter. Aí, ó. É ela aqui. Tá vendo a média? Então a soma deu 1.200 e a média deu 46,17. Vamos confirmar? Como confirma, gente? Excel básico. Clica no primeiro, seleciona até o final. Aqui no cantinho aqui de baixo, aqui, ó. Olha aqui embaixo do vídeo. Média 46,17.
tem 26 linhas, 1.230. Aí, ó, os valores batem, tá? Ok? O que é a fórmula de máximo e de mínimo? Vamos lá, eu tenho essa planilha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo seguinte. Essa planilha ela está organizada de A até Z. Se eu quiser saber qual que é o maior número e qual que é o menor, vou falar, quero saber o maior ou o menor, ok? Bom, o maior e o menor qual que é? Eu posso muito bem vir procurar um por um. 99 é 99. E o menor? 1 é 1. Então maior é 99, menor é 1. Certo? Agora vamos falar que em vez de 1 isso aqui é 12. Aí para procurar vai ficar mais difícil, né? Vamos lá, 6, 5. Tá vendo? Então, eu tenho essa dificuldade. Ah, Fernando, é simples. Vamos simplesmente vir aqui e organizar os dados. Né? Fiz um classificar, menor para o maior. Pô, parabéns, legal. Mas vamos supor que você não pode organizar esses dados. Falar que a planilha é travada ou se você organizar os dados você vai bagunçar alguma coisa. Acontece, tem planilhas que são, né, puxadas, travadas, alguma coisa. Então existe uma fórmula para você descobrir o máximo. E também para evitar o trabalho de ficar colocando, né, classificando e voltando para trás. Vamos falar que a classificação que existe não é de A a Z, é uma classificação por fornecedor. E essa classificação eu não consigo reorganizar depois que eu fizer essa classificação. Aqui eu posso simplesmente fazer assim, depois fazer aqui, né? Aí, voltei ao normal. Mas vamos falar que aqui são nomes distintos e as pessoas que mexem não gostam que saia do lugar. Então existem as formas de máximo e de mínimo. A fórmula de máximo ela é escrita igual a máximo. Então o que ela faz? Ela retorna o valor de um conjunto de argumentos, ou seja, de uma lista, ou na horizontal, na vertical, o que for, né? Valores lógicos e textos são ignorados, ou seja, então todo texto e todo valor lógico, se for uma fórmula, se alguma coisa, ele ignora. Então olha lá, ó, eu vou selecionar o intervalo, vou abrir parênteses, né, lá. Então ele pede o quê? Por que eu falei que a soma e a média é a estrutura igual? Porque olha lá, ele pede uma lista de números, número 1, número 2, quais são os números? Então eu vou selecionar aqui, ó. Fecha parênteses. Aí, ó. Então o que ele me retornou? Qual que é o número máximo nesse intervalo? Agora vou dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Se eu tiver falar, olha lá, ó. Se eu tiver assim, eu posso fazer também, ó. Igual a máximo, abre parênteses. Tá vendo? E se eu mudar lá para 80, ele já muda. Então eu peguei todo esse intervalo do cantinho aqui, tá vendo? Então não só na vertical e na horizontal, eu posso fazer do jeito que eu quiser, tá? O mínimo é a mesma coisa, só que ele vai retornar o valor mínimo, ou seja, o valor menor. Então, gente, não vou ficar falando muito dessas formas, porque são formas simples, né? Então lá, eu tenho 99, eu tenho 1. Se eu vier aqui trocar esse aqui para 150, esse aqui para 0,1, olha lá o que acontece, ó. Máximo 150, mínimo 0,1, que é 10 centavos, né? Então ele busca numa planilha, né? Eu poderia clicar aqui, fazer uma coluna inteira, eu posso pesquisar em coluna, posso pesquisar do jeito que eu quiser, tá? E ele vai me retornar o valor. Então vocês percebam que a soma, a média, o máximo, o mínimo, ele tem a mesma estrutura lá. Ó. É um igual. Vamos aqui mostrar formas? Fica legal, né? Olha lá. Olha aqui do lado aqui, gente, ó, vem aqui, ó. Mostrar formas. Então todas são igual, 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 o nome, abre parênteses e o mesmo intervalo, ó. Estão vendo? Aí tem uma aplicação para o gerenciamento de nomes, né? Mas, olha lá, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, tá? Então a gente pode, né, ver que as fórmulas têm estruturas iguais. Então é isso que eu sempre falo para vocês. Se você aprender a fórmula de soma,
você aprendeu basicamente a de média, de máximo, de mínimo na mesma hora. Por quê? Porque elas são iguais. Você só tem que saber o que o resultado está te dando. Aí é lógica, é matemática, é pesquisa, ou simplesmente leitura, né? Olha lá, ó. Máximo. Opa, retorna o valor. Então, se eu quiser vir aqui na função, eu posso procurar e tentar fazer uma fórmula diferente. Ok? Vamos aqui para o maior e para o menor. Ok? O que é o maior? O máximo é o valor máximo, literalmente o maior. Mas vamos falar o seguinte: eu quero que apareça o segundo maior número. Qual que é o segundo maior? Aí a gente dificultou, né? Então, embaixo do 99 tem o 92. Eu acho que é o 92. Tá. Então é isso que essa forma de maior e menor faz. Ele me dá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, tanto faz, maior. Então olha aqui, ó, igual a maior. Retorna o valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número, exatamente o que eu falei. Agora eu vou abrir um parênteses. Vejam o que acontece. Agora está diferente. Vocês estão vendo que está diferente? Ele me pede uma matriz. O que é matriz? Ele me pede um intervalo. Ele me pede quais números que você quer, Fernando. Eu vou te retornar o... Vamos falar que é o quarto maior número. Mas da onde? Aí eu tenho que falar para o Excel. Excel, eu quero que você me retorne o quarto maior número desse intervalo. E o intervalo o Excel chama de matriz. Então a primeira coisa que eu tenho que entregar para o Excel é a matriz. Como que eu faço isso? Selecionando. Olha lá, gente. Igual a maior. Aí eu dei a matriz para ele, não dei? Ó, de B2 a B27 aqui. Ó. O que ele me pede depois? Quem não estiver enxergando aí, ó, chega rosto bem perto da tela. Tem um ponto vírgula. Olha o que aconteceu. Ó. Vou tirar e colocar o ponto vírgula, tá vendo? Então, gente, isso é estrutura de fórmula. O que é estrutura de fórmula? É como a fórmula funciona. Então, aqui para fazer o maior, eu preciso de uma matriz, que é o meu intervalo. Aí eu dei um ponto vírgula, gente, tem que ser ponto vírgula, nem dois pontos, nem vírgula, nem nada. Ponto vírgula. Eu dei um espaço, eu gosto de dar um espaço. Por quê? Para ficar organizado, tá, gente? Faz as coisas organizadas no Excel. Meu conselho, sempre deixe organizado. A organização lá na frente vai te ajudar muito a trabalhar com Excel. O que é o K? O K nada mais é que o valor késimo, ou seja, qual que você quer? Eu não quero o quarto maior? Quer? Então eu vou colocar 4 e vou fechar parênteses. Então olha lá, eu fiz para o Excel. Excel, faça a fórmula de maior na matriz tal, me dando o quarto número maior. 90. Né? Aqui em valor, não tinha passado, desculpem. Aí eu posso trocar aqui para 2. Eu posso trocar aqui para 1. Aí, qual que é o primeiro maior volume? Maior número, desculpa. Eu posso colocar aqui o 20º. Não é? O menor é a mesma coisa, gente. Ó, igual a menor. Abre parênteses. Ele me pede a matriz. Eu falo a matriz para ele. Eu vou dar um ponto vírgula, dar um espaço, vou colocar 4 e vou fechar parênteses. O que é o menor? Qual que é o quarto menor número? Qual que é o menor? O menor não é 1? Vou colocar o primeiro aqui, ó. E o segundo? Então vocês entenderam o que é estrutura de célula? Olha lá, ó. Essa célula tem uma estrutura de fórmula, perdão. Essa fórmula tem uma estrutura, que é igual a dessa, que é igual a dessa, que é igual a dessa. Já essa, ela complica um pouco, ela já pede duas variáveis, né? Ela pede uma matriz, que ela pede uma matriz, uma variável. Agora, olha que interessante, gente. Isso aqui vai ser só uma... Para acabar a aula, né? A gente já está no final da aula, só para dar um toque final, olha que legal. Aqui, ó, eu digitei a 20ª maior. Vou colocar a quarta maior e a quarta menor. Então, a gente tem... Vamos colocar o segundo, né? Acho que o segundo fica mais lógico nessa planilha nossa. Então, olha aqui, gente. Qual que é o maior número? 99. E o segundo maior? 92. Qual que é o menor número? 1. E o segundo menor número? 5. Tá? Então, se a gente organizar aqui, a gente vai ver. Então, vamos organizar? Olha lá. Segundo maior, menor número, 5. Segundo maior, 92. Perfeito. Agora olha que legal.
Vocês concordam que isso aqui é uma constante? Ou seja, eu coloquei. Mas eu posso fazer isso aqui como uma referência de célula. Por exemplo, aqui, ó. Ó. Olha que legal, só para vocês começarem a entender, né, como que funciona a interpolação dessas formas. Olha aqui, ó. Vou deletar, vamos falar que eu estou fazendo de novo. Igual a maior a parênteses, matriz, ponto vírgula. Ele não pede o K? Eu falei para ele que eu queria o segundo maior. Mas vamos falar que esse maior eu quero que ele seja automático, ou seja, eu não quero ter que ficar entrando na fórmula toda hora para mudar. Eu posso escolher um local aqui, ó. Eu quero escolher esse local aqui, ó. Olha lá. Então o que, que ele vai fazer? O K, que é o segundo maior, terceiro maior, tanto faz, ele vai ser referente à célula G12, que eu cliquei aqui na G12. Fechar parênteses. Então, mudou a forma? Não mudou. Olha aqui. O que, que não mudou? Porque na verdade eu tenho uma matriz e eu tenho o K. Só que o K, em vez de eu escrever ele aqui, eu pedi para puxar daqui. Olha lá. Só que por que, que ele deu esse erro? Porque não tem nenhum número aqui. Então, gente, vejam o que, que eu vou fazer novamente. Menor, abro parênteses, vou dar a matriz, vou dar um ponto vírgula. Qual que é o K? É 2. Não, mas eu quero que puxe daqui. Ó. Fecha parênteses, G13. Olha lá. Agora ficou fácil, por exemplo. Qual que é o quinto maior número? Qual que é o sexto? Qual que é o sexto menor? Qual que é o terceiro menor? Qual que é o décimo menor? Qual que é o décimo maior? Qual que é o 15º maior? Tá vendo? Então, gente, né? Olha lá, ó, se a gente vir aqui, ó, quantos números tem? Ó? Tem 26. Qual que é o 26º maior, menor? É o 99. E o primeiro maior é o 99 também, entendeu? Então o maior é o 99, o 26º, porque a gente tem 26. Então aqui agora eu consigo, né, movimentar. Por que eu quis fazer esse exemplinho aqui? Para mostrar para vocês que dentro aqui, ó, eu posso manipular, né, como eu quiser. Tá vendo? Posso ter uma condição aqui, igual eu falei para o Excel. Em vez de eu colocar 2 aqui, igual a gente tinha colocado, eu quero que ele puxe daqui. Ó. Não tem problema. Ele vai puxar. Então, toda vez que eu modificar esses dois, ele vai puxar. Então, essas células aqui, ó, né, essas duas e essas aqui, ó, elas estão interligadas agora pela célula. Então, gente, tentem repetir isso, coloquem esse conceito aqui, ó, na cabeça, tá? Treinem, façam. Se quiser fazer planilha com 2 colunas, se quiser fazer um jeito diferente, façam, tá? Porque isso aqui é a base de tudo, tá? Essas primeiras formulinhas são as bases, né, de tudo, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, principalmente isso aqui, ó, né? Poder interligar um lugar do outro. Vai que esse maior aqui é uma soma daqui e daqui, ó. Não tem problema nenhum, ó. 5 e 5. Olha que legal. 5 mais 5, 10. 10, o décimo maior valor dessa lista. Então tudo isso aqui, ó, tá interligado, ó. Tudo que está em amarelo está interligado. Começando aqui, ó. 5 mais 5 vai me dar o valor 10k. Depois eu peço o, o késimo maior número daqui. Então, se eu colocar 0 e 1, qual que é o maior? 1 e 1 vai dar 2. Então, qual que é o segundo maior número dessa lista? Entendeu, gente? Então, né? Ah, Fernando, eu poderia fazer essa fórmula aqui? Poderia, não é? Claro que você poderia. Por exemplo, poderia fazer direto daqui, ó. Esse mais esse. Olha aí. Tá vendo? Então ele vai fazer o quê? Igual a maior. Qual que é o esse mais esse maior dessa planilha? Que legal. Aí, ó. Qual que é esse resultado aqui, gente? É 2. Por quê? Porque é 1 mais 1. Esse aqui agora não tem nada a ver mais com essa forma. Então, olha lá, toda vez que eu modificar algum desses dois aqui, ó, ele vai calcular
Esse aqui continua calculando, mas ele não tem mais nada a ver com aqui porque eu tirei a referência. Não é mais G12, agora é I12 mais I13. Olha lá. Vocês podem colocar um parênteses aqui para ficar legal, só para ficar legal. Aqui não necessita de parênteses, mas poderia, tá vendo? E aqui, gente, para brincar, esse vezes esse, por exemplo, ó. Ah, mas tem que separar aqui e aqui. Olha lá. Esse aqui eu não vou aprofundar muito não, mas só pra, vai ficar de estudo para vocês aí. Olha lá. O que eu fiz? Igual a maior, eu pedi a matriz aqui. Aí eu fiz uma fórmula aqui dentro para descobrir qual o valor que eu quero. Então eu fiz o quê? Esse mais esse multiplicado por esse. Só que olha aqui, eu coloquei parênteses para somar primeiro, depois multiplicar. Então ele vai somar esses dois e multiplicar com esse. Né? Então vai dar 9. Né? Só que se eu colocar 2, vai dar 18. Então aqui, qual que é o 18º, né? 18º maior número dessa lista. Entendam isso. Tá, gente? Então vou encerrando a aula aqui, que estendeu bastante até. Mas podem ver que o Excel em fórmula, gente, ele tem muito mais... Ele é muito mais complexo do que a gente acha que é, entendeu? Não é tão simples, mas tem que colocar na cabeça esse tipo de interação que as formas podem fazer, tá vendo? A gente pode começar a abrir isso aqui, colocar si, colocar soma, colocar média, né? Pode fazer o que quiser aqui dentro, mas tudo tem que ter uma lógica e tem que estar dentro dessa estrutura em branco aqui, gente. Ó. Essa estrutura precisa existir, tá vendo? Você precisa respeitar ela. Eu não posso colocar um ponto vírgula aqui, por exemplo, né, e querer somar 5 mais 5. Ó, ele já dá um erro, ele já fala, ó, você inseriu argumentos demais aqui, ou seja, essa forma não funciona assim não, meu amigo. Tá? Então a gente tem que respeitar isso aqui dentro de cada pontinho preto desse aqui, ó. Olha lá, ó. O Excel sabe o que tem dentro, tá? Até a próxima aula.